Boa noite, começa agora o Web Divan. Eu sou Renata Antonelli. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da UTV. Toda semana a gente fala sobre um assunto ligado à subjetividade humana, com psicólogo, psiquiatra ou algum profissional da área de saúde ou não, que possa falar um pouco pra gente sobre a psique, que traga coisas novas para falar sobre a subjetividade. Um beijo muito especial para todo mundo que já está aqui, entrevisto sempre junto com os meus internautas. Um beijo muito especial, Sena, Davi, Ricardo, tem muita gente aqui, que bom. Mariane, Kenla, Vivian, Letícia, Michele, Bruna, Solange, Camila de novo, Suelen, Carminha, você está aqui no chat? A gente estava falando disso. Dudu, Willy, Jana, Edilson, um beijo para todo mundo que está assistindo o Web Divan. E você que está assistindo o Web Divan ainda não entrou no chat, se cadastra rapidinho. Vocês que seguem aí no Twitter, Rê Antonelli, que falaram que ia assistir hoje, Rê Underline Antonelli no Twitter. Eu falei que eu estava gaga hoje, para variar, e estou. Entrem aqui no chat e façam suas perguntas, porque hoje a gente tem um entrevistado muito interessante, que faz um tempo que eu já estou querendo entrevistá-lo. Vou até contar como eu conheci ele para vocês, mas antes deixa eu apresentá-lo para vocês. É o psiquiatra Eduardo Martins. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Renata. Tudo bem? Tudo bem. Conseguimos chegar, né? Vencemos o trânsito. O trânsito vencido, né? O Eduardo, né? Conheci o Eduardo, contei para ele. Porque eu estava fazendo umas pesquisas sobre psicologia, aí aquela coisa de navegar, entra num blog, vai para outro, indicação de outro blog, cheguei no teu blog. E quando eu comecei a ler teu blog, eu falei, meu Deus, né? Ele é psicólogo, psiquiatra, psicólogo analítico, o que ele é? Deixa eu ver. Aí fala sobre o autor, então assim, se vocês quiserem até vai ficar muito mais legal o programa, porque é interessantíssimo o blog dele, é www.saolouco.com. Entrem no blog, tem vários temas muito interessantes e um deles foi o que a gente escolheu hoje para falar, mas lógico que eu vou passear por todos eles, o Eduardo ainda não sabe, que a gente vai falar sobre todos, né? Surpresa, hein? Surpresa boa. Mas vamos começar por um dos temas que é um tema que tem sido muito falado, né? Que é a hipersexualidade. É um tema que está na moda, é um pouco polêmico, né? Mas que vale a pena ser conversado. Claro, o mais legal do teu blog é isso. Todos os temas que você traz uma visão polêmica. Tanto, né, uma visão da área médica quanto da área psicológica, é onde elas conflitam. E isso eu achei muito interessante. Quer dizer, você tem uma visão muito, muito misturada. Eu te falei lá fora, né? Uma visão tanto da medicina, que veio da medicina, mas uma visão muito analítica. Você é um psicólogo nato, né? Pois é, porque lidar com a mente humana, né, não é tarefa simples, né, Renata? Então a gente quanto mais a gente conseguir percorrer os diversos aspectos da mente humana, mais rico fica nosso estudo e nosso ponto de vista. Né? Não, muito interessante. Do ponto de vista é muito interessante. A medicina e a medicalização, super importante, todas essas descobertas importantes, elas entraram com muita força, mas eu acho que muitas vezes a gente se dividiu. A gente está esquecendo um pouco, né, assim, do que está por trás disso tudo, né? Que nem o Jung falava, né? Vou puxar a sardinha do Jung, porque eu ainda vou te trazer para cá. Ele falava, você conheça todas as técnicas, conheça a teoria e domine todas as técnicas, mas quando você for tocar uma alma humana, seja outra alma humana, só isso. Exatamente, né? Abandone tudo, né? Abandone tudo. É isso mesmo. Voltando, né? Vamos falar de hipersexualidade. O que é hipersexualidade? Pois é. Acho que seria interessante até de repente perguntar para os internautas que estão aí o que eles acham que seria hipersexualidade. Enquanto isso, vamos ver se alguém se manifesta. Acho que eu posso contextualizar o porquê que está sendo tão discutido esse assunto agora e porquê dessa polêmica, né? Para quem não sabe, existe um manual que chama Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, que foi criado em 1952 pela Associação de Psiquiatria Americana, a primeira edição, e já está agora na sua quarta edição revisada, que foi revisada no ano 2000, indo para a quinta edição, que deve sair no meados do ano que vem. Né? O que é isso? É um livro, né, que coloca lá todos os transtornos psiquiátricos que são possíveis de serem diagnosticados atualmente, com todos os seus critérios de diagnóstico. Ou seja, se eu tenho 3 de 5 sintomas que eles sugerem lá durante um período de tempo determinado, eu tenho tal diagnóstico. Né?
E a hipersexualidade está aí, tá para entrar nessa quinta edição. Né? Eles colocaram na internet, no site da quinta edição do manual, alguns rascunhos dos novos diagnósticos para que o público pudesse opinar. E a hipersexualidade, o que na verdade eles chamam de transtorno hipersexual, ou desordem hipersexual, é ainda, né, um dos possíveis candidatos a entrar nesse manual. Quer dizer, até agora, então, quer dizer, não só até agora, até sair o DSM-5, então até o 4, até onde a gente está hoje, vai ser em 2013, não existia esse conceito. Então, o conceito até existia. Na terceira edição do manual, ele apareceu lá como dependência sexual. Né? Ficou lá um tempinho, que foi nos anos 80, isso, e saiu. O Contar do Caligares até coloca numa matéria, lá numa coluna que ele escreveu, que o vício pelo sexo, né, a dependência sexual, veio muito mais como uma reação moralista à liberação sexual dos anos 70 do que como uma entidade clínica mesmo. Né? Então passou por lá nos anos 80 e saiu. Agora, na classificação internacional das doenças, que é um outro livro, né, que daí abrange todas as doenças médicas, né, o DSM é só das psiquiátricas, na classificação internacional das doenças, que é o CID, que está na 10ª revisão agora, na 10ª edição, consta o apetite sexual excessivo, né, que é o F52.7. Então é um conceito que já paira, né, que já existe. Agora, é uma doença? Né? Qual é o conceito de o que é normal para o sexo? Né? Qual é a quantidade normal? Qual é a quantidade patológica? Ele entrando no DSM, quer dizer, ele vai ser considerado um transtorno, uma desordem, se a pessoa preenche determinados critérios. Quer dizer, vai virar de alguma forma, para o nosso entendimento social, uma doença, a hipersexualidade. Vai virar. Exatamente. E é isso, o que é, né? E o que é? Por exemplo, o que é muito, é o que você discute, o que é muito no sexo, o que é pouco, da onde vem essa desordem. O que é muito interessante é que você fala da hipersexualidade falando do filme Shame. Eu não sei se todo mundo assistiu, mas enfim, o filme dá a entender, e o que fica do filme, como você bem coloca, é como se o personagem principal fosse viciado em sexo, quando na verdade ele era muito angustiado, né? A hipersexualidade dele não era o ponto central. Por que você acha que a gente olha para aquelas cenas e olha para aquele filme e fala, bom, o problema ali é a hipersexualidade, ponto? Isso me chamou a atenção porque eu estava lendo as sinopses do filme. E as sinopses traziam isso, traziam lá o nome do personagem, que agora não vou lembrar. Fulano, um compulsivo por sexo, etc, etc, etc. Né? Então isso já vinha de cara. E eu fui assistir um filme sobre um compulsivo por sexo. E eu cheguei lá, eu vi uma pessoa com uma dificuldade aí de controlar os seus impulsos sexuais, mas uma pessoa repleta de angústias, com uma dificuldade enorme de lidar com afeto, de receber, de dar afeto, muito solitário, né? com uma trajetória de vida difícil, com uma relação difícil com a irmã. Então, quer dizer, aquilo não era uma pessoa compulsiva por sexo, aquilo era uma pessoa com suas angústias, né? E ela acabava direcionando seus impulsos sexuais, ou essas angústias, ou o alívio dessas angústias na prática sexual, sem controle. Como né? poderia ser na comida. Como poderia ser na comida, na religião, numa reza, ou né, no esporte, poderia ser em outras coisas. Né? A hipersexualidade é definida pelo DSM-5 da seguinte forma. Então, vou falar em termos bem superficiais, né? Assim, então a pessoa seria uma pessoa que despende muito do seu tempo com fantasias, desejos, planejamentos e comportamentos sexuais. Né? Quanto seria muito do seu tempo? Colocam aí meia hora, 2 horas por dia ou 2 a 5 vezes na semana. Isso é muito? Isso seria muito.
né? Essa pessoa faria isso em resposta a uma situação, uma situação de angústia, de ansiedade, de depressão ou de tédio, né? Ou senão ela faria isso com uma reação a eventos estressores da vida dela. Ou ainda ela tentaria, muitas vezes, diminuir a intensidade desses impulsos e não conseguiria. Né? Seria mal sucedida nessas tentativas. Esses impulsos, né, até pra gente continuar, eles devem trazer muita culpa. Porque o sexo, a sexualidade é vista como um pecado, né? Como quase pecaminosa. Na nossa cultura, na nossa religião aí, né? Católica ou cristã. Quer dizer, agora vai ser uma desordem, não só um pecado, né? É uma desordem mesmo, né? É engraçado o transtorno, né? Em inglês eles colocam como disorder, né? Que é a desordem, né? Esses manuais vêm numa tentativa de colocar ordem em alguma coisa que não é passível de ser ordenada, né? Como é que a gente vai ordenar a complexidade humana, né? E quando a gente fala de sexo, então o ser humano é muito criativo, né? E dotado de impulso sexual, pulsão, né? A gente tem instinto e natureza humana, né? A gente precisa comer, a gente precisa fazer sexo. Então, quando é que o fazer sexo vira uma doença? Então, nesses critérios que eu coloquei, uma coisa que é muito importante que eles sempre colocam nesses critérios é que isso deve causar sofrimento para a pessoa e deve causar prejuízos em áreas socioocupacionais, familiares, afetivas, etc. Ou em outras áreas importantes da vida da pessoa. Então, isso é uma condição. Para que seja doença, deve causar sofrimento para essa pessoa ou essa pessoa causar sofrimento para alguém sem controle disso. Agora, quem não sofre, né? O que não gera sofrimento. Todo o filme, né, o Shame, mostra uma dificuldade dele de lidar com afeto, mas que eu me identifiquei super. Eu acho que muita gente olhou e viu o filme e se identificou com aquilo. Quer dizer, as angústias de solidão dele são angústias muito próprias. A diferença é como a gente lida com essas angústias, né? Exatamente. Não sei se você concorda com isso. Concordo, lógico. No filme, realmente, ele é uma pessoa que, de repente, não foi ensinado, né? Assim, ele não aprendeu. Não sei, a gente não sabe do passado dele no filme, né? Mas ele, de alguma forma, não foi ensinado a receber afeto. Nem a dar afeto, né? Ele tem uma dificuldade enorme de passar o braço por trás do ombro da irmã sentada no sofá em uma das cenas do filme. Né? É difícil para ele demonstrar esse afeto, acolher o afeto dela. Só né? O corpo dele é todo rígido, e é todo durinho. Todo, exatamente. E quando ele recebe afeto no filme, ele brocha. Né? Então é o único momento do filme que ele não consegue ter ereção. Quando ele começa a se relacionar com um nível de profundidade um pouco maior, e daí quando eles vão pra cama, ele brocha. Né? A ansiedade de... É como se a sexualidade dele não pudesse estar ligada ao afeto. Não pode estar ligado ao afeto. Que acontece bastante, né? Também é de uma cultura machista, em que o homem ele pode gostar do sexo, mas não necessariamente ele precisa gostar da pessoa, né? Exatamente. O homem pode gostar do sexo e a mulher, para gostar do sexo, tem que ser bem estimulada, né? E ela deve gostar do sexo até a página 2, né? Porque senão ela não é uma mulher legal. Não, ela tem que gostar do sexo para depois ser uma boa mãe, né? Essa é a nossa cultura. Tem mulheres com hipersexualidade também, né? Porque quando a gente fala de hipersexualidade, dá um tom de como se só os homens tivessem. Tem mulheres, tem. Os estudos até colocam, os estudos, né, que a hipersexualidade da mulher seria diferente da hipersexualidade do homem, né? O homem seria mais realmente um impulso pelo ato sexual em si. A mulher seria mais um impulso pela situação da conquista do outro do que pelo ato sexual em si. Então a mulher, de repente, que é hipersexualizada, não necessariamente ela vai fazer sexo. Às vezes ela se torna uma voyeurista, ela fica olhando, ou ela se veste com roupas mais ousadas para ser olhada. Então a mulher tem um outro padrão de funcionamento aí nessa... Nossa, nessa classificação que vai ter de gente se achando hipersexual. O que vai ter de marido feliz
porque depois de pular a cerca vem, mas eu sou hipersexual, então, tem uma desordem. Eu tenho uma desordem, né? Então vai ficar um pouco mais fácil para isso. Agora a hipersexualidade seria isso, então seria basicamente uma dificuldade de lidar com um impulso, de controlar um impulso, né? E o que é um impulso? É uma necessidade de um ato que te dá prazer. Então, o sexo é um impulso por natureza, né? No caso, é diferente da compulsão. A compulsão seria aí alguma coisa, um ato que vem para aliviar uma ansiedade. E na hipersexualidade, não alivia? Teoricamente, pode até ser, né? Assim, vem aí nos critérios, eles até colocam que deve vir para aliviar uma situação de stress, que eles colocam, né? Que é de uma alteração no humor, uma crise, né? Uma alteração do seu humor no momento e tal. Então o impulso acaba aliviando, mas é compulsivo quando ele precisa disso para aliviar essa ansiedade. Enfim, são nomenclaturas que ajudam a gente, né? Esse manual é importante, né? A gente consegue falar a mesma língua no mundo inteiro através dele. Se não fosse esse manual, imagina, cada país e cada psiquiatra estaria fazendo seus diagnósticos da própria cabeça, né? Então, é importante, por um lado, fomenta a pesquisa, facilita e permite a pesquisa científica, né? A progressão científica. Agora, é coisa de americano, né? Eu falo assim, coisa de americano, porque ele está totalmente ligado à produtividade. Então, a gente está hoje numa cultura da produtividade, em que a gente precisa produzir, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa acumular dinheiro, a gente precisa disso tudo, né? E isso é algo que é muito forte na mentalidade, na cultura americana. E esse manual é muito claro, né? Assim, ele coloca, os sintomas devem causar sofrimento e também prejuízo nas áreas ocupacionais, sociais. Quer dizer, a pessoa é prejudicada na produtividade do dia a dia dela. Né? Mas aí, né, é estranho, porque assim, não estou nem questionando, né, o manual, que foi o que você falou, ele dá bordas pra gente, ele dá bordas principalmente pra medicina, saber do que está falando, pra gente poder se comunicar no mundo todo, saber do que se trata aquela desordem, do que a gente está falando, mas assim, tá de longe, não contempla o que é o ser humano, claro, o que é de repente aquele ser humano que a gente está atendendo ou pesquisando sobre o que está acontecendo com ele. Porque, por exemplo, até mesmo em outros transtornos, como um transtorno obsessivo-compulsivo, eu já tive pacientes homens que com transtorno obsessivo-compulsivo, eles tinham uma hipersexualidade, mas era nítido, assim, em muitos dos casos, que era um alívio de ansiedade. Como os rituais, como, né, no transtorno obsessivo-compulsivo tem a questão dos rituais obsessivos, mesma coisa, era um outro tipo de ritual de alívio de ansiedade. Então, assim, dependendo de como o paciente contava, poderia aparecer uma hipersexualidade. Atrapalhava a vida social, atrapalhava o trabalho, claro, mas como qualquer outro sintoma daquele transtorno. Então pode ser uma comorbidade de algum transtorno. E muitas vezes é uma comorbidade de transtornos tanto psiquiátricos como às vezes de transtornos clínicos orgânicos. Então nós temos aí síndromes cerebrais frontotemporais que podem trazer como sintomatologia uma hipersexualidade. Alguns casos de demência podem trazer uma hipersexualidade, né? Síndrome de Tourette pode trazer uma hipersexualidade. Então é uma comorbidade muitas vezes, né? Agora, há um transtorno ansioso, há um toque, né? Há um transtorno de personalidade, né? Agora, para ser uma entidade clínica separada, independente, né, é que a gente... Por isso que existe essa polêmica aí, né? Vai ser, né? Vai ser. E a gente lida com isso, né? Então, quando alguém se diz hipersexual, eu acho que cabe ao médico, ao psicólogo, enfim, buscar entender do que está falando. Pois né? Então esse é o problema do manual, né? Então o manual é muito bom porque a gente fala a mesma língua, é muito bom porque a gente faz pesquisa científica, só que muitos médicos, muitos psiquiatras, muitos psicólogos também, né, estão começando a esquecer um pouco de todas as camadas do ser humano, né, que um único indivíduo traz quando ele entra no consultório. Então, de repente, entrando agora o indivíduo hipersexual, ele deixa de ser um indivíduo, ele passa a ser o hipersexual, né? Então, ele vira o ser da doença. Ele vira o ser da doença. Então a gente fala, aquela depressão
não está respondendo à medicação. Aquele toque, aquela ansiedade, né? Então, e para a pessoa, isso às vezes acaba sendo mais fácil. É um conforto, é um né? conforto. Eu tenho uma doença que tem nome, eu tenho um problema que tem nome e que tem remédio para isso. Tem remédio para fantástico. Isso. Só que o remédio tem lá, né, assim, os seus efeitos até um certo momento, e na prática clínica a gente vê que só a medicação raramente dá conta de algum transtorno psiquiátrico ou do sofrimento, das angústias humanas. Né? Assim, não existe ainda o remédio milagroso que pega o sofrimento e tira com a mão, né? E joga no lixo. Né? A não ser, por exemplo, drogas. Álcool e drogas, por exemplo. Seria um alívio de sofrimento imediato, momentâneo, né? Lógico, quando está sob efeito, um alívio de sofrimento. Você acha que entra nessa questão de alívio mesmo, de sofrimento, de ansiedade? Entra. Né? Assim, ela altera substâncias químicas cerebrais, assim como o álcool, assim como as drogas. Só que a pílula lá, o antidepressivo, o antipsicótico, ele vem em umas dosagens estudadas, né? Assim, na dose correta, que tomada numa posologia certa, X vezes ao dia, mantém essas substâncias alteradas e equilibradas de uma outra forma durante um certo tempo, e isso gera um bem-estar na pessoa, assim como o álcool gera, as drogas geram. Não foi nem uma comparação direta aos dois, porque é óbvio que não dá nem para comparar as drogas ilícitas aos remédios de laboratório que, exatamente, foram testados, são controlados, tem uma, né, sabe, tem uma indicação precisa. Exatamente. Agora, no sentido de que a gente está... Eu estava pensando um pouco mais longe, assim, mas eu não fiz a pergunta direita. No sentido de que a gente está usando... não dá nem para falar, né, só dos remédios. O álcool está aí para mostrar isso. O quanto a gente usa de substâncias para alívio. Sem dúvida. E alívio do quê, né? Sem dúvida. Por que a gente está precisando de tanto alívio? E sempre precisou, né, Renata? Historicamente, assim... teve lá o período, a época do ópio, né? O absinto, enfim, o antidepressivo é o ópio da contemporaneidade, né? É permitido, é legalizado. A cocaína já foi legalizada, já foi permitida enquanto medicação. A maconha já foi medicação, né? No passado. O abuso e a dificuldade de controlar isso, e o tráfico e questões sociopolíticas aí fizeram com que se tornassem ilícitas, né? Mas o ser humano sempre buscou, e se a gente for pensar em tribos indígenas com rituais, né, assim, enfim, o ser humano sempre buscou alguma forma de alívio da angústia, que é estar vivo, né? Assim, estar vivo pressupõe uma angústia, pressupõe uma ansiedade, né? De acordo com Kierkegaard, né, um filósofo, a angústia está ligada diretamente ao livre-arbítrio, né? Então, que porta que eu escolho para entrar? Só tem uma opção. E se eu fizer a escolha errada? Por que caminho eu vou? Isso é angustiante. Então, falta um conceito aí por trás, que é o conceito de Deus, né? Quer dizer, como assim eu escolho todas as portas que eu entro? Então, quer dizer, eu nego que existe alguma coisa maior que eu. Não estou dizendo Deus, né? Estou dizendo... Self, exatamente, né? O todo. A gente acha que todo esse poder de alívio de angústia, ou de ter ou não angústia, está nas nossas mãos. Que coisa mais egocêntrica, né? É egocêntrico, mas a gente é egocêntrico, não é? Muito. O ser humano é totalmente egocêntrico. E quando percebe o egocentrismo, ele faz diversas tentativas de se livrar do próprio ego, né? Assim, de transcender o próprio ego. E a religião acaba indo por aí, né? Assim, na verdade, a palavra religião vem do religare, né? Que é assim, eu me conectar com o meu ser pleno, que seria o Deus aí, que seria o self, né? Então, é o ego, que é essa pequena porção de mim, que se conecta com algo que é muito maior, mas que sou eu, né? Continua sendo eu. E que é super egóico também, né? Nossa, eu consigo me ligar a algo maior. Pois é, né? Acaba sendo, assim. Então, é engraçado, eu estive recentemente na Turquia e fui assistir aquela cerimônia dos derviches, né? Assim, que são uma cerimônia religiosa, sufi, em que as pessoas não são bailarinos, são dançarinos, não são dançarinos também, são fiéis a essa seita, de repente. Como que eles praticam isso? Eles começam a girar em torno do próprio eixo, né? Quase que num transe, e ficam girando com a cabeça tombada,
E o que simboliza isso, né? Eles estão com um vestuário todo branco, uma saia grande, rodada, que simboliza a mortalha. Eles têm na cabeça uma espécie de chapéu sem abas que simboliza o caixão, né, deles. Então, assim, é um ritual que simboliza a morte. A morte do quê? Do ego, para tentar se comunicar, se conectar com algo superior, ou seja, com o mundo, com o todo, né, assim. E é isso, né? É uma tentativa deles de se livrar do próprio eu, do próprio ego, o que é muito difícil, né? E era engraçado que na cerimônia, às vezes a gente vê na saída da cerimônia, por mais que tivesse todo o ritual, e eles vão lá, eles cumprimentam, eles têm, né, uma série de gestos ritualísticos e tudo mais, você percebia no semblante deles que a capacidade de ficar girando em torno do próprio eixo exigia do físico deles alguma coisa que trazia para eles uma satisfação imensa de ter conseguido, de ter alcançado isso. Isso é ego. Né? Então, assim, eu me livrei do próprio ego, consegui me livrar do meu ego, e depois eu comemoro, é o ego falando. Né? Então, não sei até que ponto isso é possível. Né? As drogas também, né, levam a gente para um outro nível de consciência. Mas, enfim, acho que isso é do ser humano, né? Assim, não existe estar livre do ego, né? Não, a gente tem um complexo de ego e sempre vai ter um complexo nosso. A gente tem que lidar com o nosso ego. Tem que lidar com o nosso ego. Né? Agora, é muito difícil também, né? Até, eu acho que a gente tenta destrinchar um pouco isso aqui, o que é do nosso ego e o que do nosso ego social e do nosso ego individual. Porque também eu acho que muitas vezes a gente se culpa muito por atitudes egóicas, só que a gente está inserido numa sociedade, né, numa cultura de uma consciência, eu sempre falo isso aqui no programa, adolescente, né? A gente como se a gente estivesse na adolescência da nossa consciência, num processo de transformação. Eu não sei se você percebe isso, que as pessoas estão se abrindo um pouco mais para entender o que é esse todo, esse self. É um começo disso. Principalmente as pessoas que estão aí assistindo o programa hoje, as pessoas que buscam uma psicoterapia de base analítica, né? Assim, são pessoas que abrem uma porta aí mental para a introspecção, né? Para conhecer melhor a vida mental dela, a alma, né? Tem uma imagem assim do psicoterapeuta, né, do psicanalista, e no caso como o parteiro da alma. Eu acho isso muito bonito, né? Assim, é isso que a gente faz na análise, né? É um parto da alma, é um exercício, e que as pessoas precisam disso, e que é cada vez mais difícil das pessoas se livrarem do que está arraigado e que não é dela, mas é social e é cultural, né? A hipersexualidade entra também nesse contexto, né? Assim, em que cultura fazer sexo ou ficar preocupado com sexo 2 a 5 vezes por semana e isso atrapalhar um pouquinho o seu trabalho se torna uma doença, né? Tem culturas em que isso seria louvável, tem culturas em que esse homem que faz sexo o dia inteiro, de repente, com mulheres. Eu li eu fiz uma pesquisa, né, para ver algumas matérias sobre hipersexualidade, e uma das matérias aí, eles fizeram um paralelo de que o indivíduo dotado do transtorno, né, hipersexual seria como uma cadela num cio constante. Eu pensei, a cadela entra no cio porque ela precisa fazer sexo para reprodução. A gente não faz sexo para reprodução, né? São poucas as vezes em que a gente realmente faz sexo para reprodução. São aquelas vezes que o casal decide ter filho, então vamos fazer sexo porque eu estou ovulando, né? Então, isso é raro, isso é a exceção, né? Geralmente a gente faz sexo porque o sexo dá prazer e é porque a gente é dotado de fantasias, de pulsões, de impulsos sexuais, de desejo sexual, né? Então, em algumas culturas, por exemplo, essa pessoa poderia virar um deus fálico, né? Um super poderoso capaz de fazer sexo o dia inteiro com todas as mulheres de uma tribo, por exemplo. E não um doente. E não um doente que deixa de trabalhar, ou que de repente a sociedade moralista está lá e o julga porque ele tem essa prática sexual, né? Ou de repente porque isso gera sofrimento nele por culpa.
porque ele está inserido numa sociedade que prega, de repente, uma outra coisa. Vamos imaginar, por exemplo, uma beata ou uma freira, né, que numa determinada noite tem um sonho erótico de uma orgia, né, e ela acorda excitada, lubrificada, digamos assim, né, uma noite. Imagine a culpa dela, imagine o sofrimento dela, o temor dela perante a Deus e tudo mais, né? Ela é uma hipersexual? Não completa critério. Ela está doente? Não completa critério. Tem que durar 6 meses. Tem que ter mais de 18 anos. A hipersexualidade pelo DSM é proibida para menores. Tem que ter mais de 18 anos. Até porque, né, imagina um menino com menos de 18 anos, aquela testosterona toda, a gente falar que de 2 às vezes por semana ele querer fazer sexo, ele tem um pulso, ele se masturbar, é uma hipersexualidade. Então, os adolescentes todos têm hipersexualidade, a grande maioria tem hipersexualidade. Não, e coloca, geralmente, é uma coisa que surge na adolescência entre 15 e 20 anos. Entre 15 e 20 anos, realmente, é raro achar algum menino, de repente, que não seja hipersexual. Né? Ele está descobrindo a sexualidade, né? Então, o medo da doença, do manual, do DSM, do diagnóstico, do rótulo, é deixar isso tudo para trás. Então, eu deixo de ver quem é essa pessoa que está sofrendo porque ela está fazendo sexo muitas vezes por semana. Eu simplesmente constato que ela está sofrendo e vou tratar ela medicamentosamente. A indústria farmacêutica tem um papel importante também nisso, nessa classificação. Você conta no blog, né? Fala aqui, eu acho muito interessante isso, assim, até colocando que a gente não está falando nada contra a indústria farmacêutica, até porque a gente precisa de todos esses remédios que estão aí, né? Se eles surgiram, foram através de uma demanda, mas eles também criam uma demanda. É isso que você coloca que é muito interessante. Eles criam uma demanda, né? Muitos medicamentos, eles aparecem sem querer, né? Então, de repente, um medicamento X, que era para uma doença X, descobriu-se que esse medicamento X aliviava os sintomas de tristeza e de depressão na pessoa que tinha aquela doença X. Então ele passou a ser usado para a doença Y, que no caso é a depressão, né? E se transformou num antidepressivo. Então os remédios às vezes aparecem sem querer. E a partir da demanda da indústria, também os diagnósticos vão ficando mais populares e entram na moda, né? Então o papel da indústria farmacêutica na questão dos modismos psiquiátricos é muito, não só psiquiátricos, mas em psiquiatria a gente não lida com doença, com causa e efeito. A gente não está falando de vírus, de bactéria que foi lá, entrou no corpo, que eu vou e mato e curo, né? É difícil, eu acho complicado falar em cura para transtorno mental. Você está curando o quê? Né? Se não existe uma causa definida, até hoje, para a maioria dos transtornos mentais, tem causa orgânica. Não tem aspectos genéticos, tem aspectos neuroquímicos, tem aspectos psicodinâmicos, tudo misturado. A gente não tem ainda uma causa orgânica definida que a gente possa fazer um remédio para ir lá e combater aquela causa específica, né? Então, eu até brinco no blog, eu faço uma brincadeira. Eu falo, bom, olha, se um dia, por acaso, a indústria farmacêutica descobrir que um remédio X lá é muito eficaz para pessoas que têm transtorno compulsivo por geleia de morango, é muito provável que na próxima edição do DSM apareça lá o transtorno por compulsão por geleia de morango, né? Porque de repente apareceu o remédio, então daí aumentam, não só por interesses, né, financeiros e políticos, mas também porque daí aumentam as pesquisas, aumentam os trabalhos científicos e daí o diagnóstico surge, de repente vira uma moda. E aquela pessoa que simplesmente comia geleia de morango porque ela gostava, ela preferia do que as outras, ela ganha aí um transtorno de preferência de geleias, né? Quer dizer, então tem um papel importante também. A gente não pode descartar isso, e não pode fingir que isso não acontece. Isso acontece, a gente tem que estar ligado nisso, né? A gente, graças a Deus que existe medicação, existe a indústria,
a gente tem um problema social aí muito importante com a saúde, nem toda a população consegue fazer uma análise aprofundada, né? Nem toda a população consegue atendimento psicológico, psiquiátrico, né? Então, assim, a medicação dá uma segurada e ajuda muita gente. Agora, achar que a medicação resolve tudo é uma ilusão um pouco capitalista, capitalista, infantil, né? Então, de negar também um pouco o sofrimento, né? Então, se eu consigo achar alguma coisa que está fora de mim, que eu posso tomar, e tenho aquela impressão de que eu não estou mais sofrendo com aquilo, poxa, que fácil, né? Eu só preciso da receita da farmácia. Né? Isso a gente sabe, né? Na prática clínica a gente vê isso muito. Eu trabalho numa clínica de um convênio médico. Convênio médico é uma loucura, é muita gente para atender, então a gente acaba tendo um tempo muito curto de atendimento e acaba sendo um atendimento muito mais clínico do que psicoterapêutico, né? Na verdade não é psicoterapêutico porque não dá tempo de que seja. E a gente percebe, existe uma melhora na grande maioria, né? Os estudos também dizem isso, existe uma melhora, mas existe um nível de recidivas, de sintomas altíssimo, né? Então eu começo um tratamento, eu fico muito bem, eu estou lá deprimido. Começa um tratamento com medicação, eu fico muito bem. Mas depois de um tempo, o que gerou por base esses sintomas depressivos, melancólicos e tudo mais, continua lá. Né? Se a pessoa não tem a capacidade ou a possibilidade de se aprofundar na própria vida mental para descobrir o que está se passando lá dentro dela, quais são os desejos dela, o que está gerando esse sofrimento e tudo mais, se ela não tiver acesso a isso, ela não vai se entender. Ela não se entendendo, ela não vai entender os sintomas depressivos dela. Ela não vai entender o porquê desses sintomas depressivos e não vai crescer com eles. Não vai aprender com eles. Né? A maioria das síndromes psiquiátricas acabam tendo um papel na vida do indivíduo. Né? Então você jogar isso no lixo e falar, não, só não quero sentir isso, quer dizer, eu não quero sentir nada, eu quero ficar anestesiado à vida, né? Isso é vida. Então, é isso que eu ia te perguntar, né? Por que esse desejo tão grande? Porque, assim, é claro que a gente está num movimento aí de se anestesiar. Foi o que eu falei, eu acho que agora a gente está pensando um pouco mais sobre isso. Não sei se é porque eu estou aqui no programa e sou terapeuta, então eu penso sobre isso o tempo todo. A gente está um pouco mas não sei, eu vejo que os leigos e as pessoas que me perguntam as coisas, muitas vezes, que não são psicólogos e que não estão aqui, né, não são pacientes, perguntam também coisas a mais já, de uma outra ordem, tipo, já entendi que o remédio que o meu ginecologista me deu para depressão não funciona, eu já tomei uma vez, depois eu tomei o ano passado, depois eu tomei, né? E aí a pessoa vai contando de vários episódios que tomou, abandonou também, como começou, né? Sim, e fala, bom, eu sentia que eu ficava mais eufórica, ou mais eufórico, mas eu depois passava. Quer dizer, aquilo não estava fazendo quase nada. Era só uma, né, digo, eu não estou dizendo para todo mundo, é claro. Mas porque a gente tem uma tendência atual de buscar anestesia. Quer dizer, o que está acontecendo que a gente está perdendo a possibilidade de viver no real. Você até dá um exemplo muito, muito bacana, né, muito clássico disso. 2 pessoas comendo no restaurante e mexendo no celular. É uma forma da gente não entrar em contato com o outro. Com o real. Porque eu acho assim... muita gente acha isso. Né? Existe uma coisa que chama princípio do prazer. Né? Daí entrando aí numa linguagem psicanalítica. Né? Freudiana mesmo. Existe uma coisa que chama princípio do prazer. E existe uma coisa que se contrapõe ao princípio do prazer, que é o princípio da realidade. O princípio do prazer são todos os nossos impulsos que visam o prazer, a satisfação dos nossos desejos e a busca pelo prazer. Né? A gente nasce meio que assim. A gente descobre que mamar é gostoso, né? E que toda vez que eu chorar eu vou lá, vai vir uma coisa que vai colocar algo na minha boca e eu vou sugar e vai vir uma coisa boa, uma sensação de bem-estar, isso vai me dar prazer. Eu aprendo logo de cara a repetir a sensação de prazer que eu tive uma primeira vez. Qualquer sensação de prazer que você tenha uma vez, você vai querer repetir. Isso é do ser humano e por isso que existem as drogas e os dependentes químicos.
né? Eles buscam o tempo todo, e isso é o impulso, e isso é o hipersexual, é a busca da repetição de uma sensação de prazer que uma vez foi alcançada, né? Quando a gente cresce, a gente começa a descobrir que não dá pra gente ficar mamando a vida inteira, né? Não dá pra gente chorar que o leitinho vem. Geralmente a gente percebe que a gente precisa de um certo esforço e que alguns dos nossos desejos e dessa busca por prazer vão ter que ficar num outro departamento ali que a gente recalcado ou, né, rejeitado ou retraído, que a gente não vai poder lidar com aquilo nesse momento, porque existe a realidade que vem e nos diz, olha, você quer isso agora, mas agora não dá, agora não pode, agora você vai ter que lidar com a frustração, né? Você vai ter que e essa frustração vai te deixar ansioso e vai te deixar de repente você começa a entrar em contato com outros sentimentos humanos, que é a angústia, a ansiedade, o ódio, né, a raiva, e é muito difícil lidar com isso, né? É difícil crescer, né? É difícil se tornar adulto. A gente quase não tem nenhuma educação social para isso, né? Aguente sua dor, aguente sua angústia, aguente sua ansiedade, aguente... A gente aprende na marra, a gente aprende na marra, a gente vai aprendendo a vida inteira, né, com isso. E vai mesmo, isso não tem fim, esse aprendizado, né? Por mais que você chegue com 80 anos lá, já com um arquétipo aí do velho sábio, já pronto para passar a sua sabedoria adiante, abrir mão, né, lidar com a morte, com o fim da tua vida. Por mais que exista esse velho sábio lá, muito bem colocado, ele ainda lida com angústia, com medo, né, com ansiedade, com frustração, com a solidão, com todos esses fantasmas que assolam a nossa mente, a nossa humanidade, né? Então ser humano é muito difícil, né? Seria muito mais fácil se a gente fosse igual as formiguinhas, né? Que cada uma tem lá sua função naquela sociedade, elas fazem sexo para se reproduzir, elas vão todo dia, comem, pegam a flor, enfim. Não tem consciência da função. Não tem consciência da função, é o impulso puro, e seria muito mais simples, né? Mas não é, não somos assim. A gente pensa, né? A gente percebe o sentimento, a gente dá nome a eles, a gente tem linguagem. Então isso torna que a nossa experiência de vida seja muito mais incrível, muito mais maravilhosa, mas também, por outro lado, mais difícil, né? Então a anestesia vem muito disso, a dificuldade de lidar com o princípio da realidade, a dificuldade de lidar com aquilo que eu não posso. Então eu vou e não controlo o meu impulso, e eu quero só aquilo que me dá prazer. Se eu não tenho aquilo que me dá prazer, para não lidar com a dor, para não lidar com a frustração, com a angústia, com o medo, eu me anestesio, né? E hoje em dia a gente vive aí numa esfera virtual, em que as relações humanas estão completamente virtualizadas, aí, né? Então o que eu coloco até nesse post aí do blog é essa situação mesmo, num restaurante, você vê lá duas pessoas almoçando juntas, mas cada uma no seu celular, de repente falando com uma pessoa do outro lado do mundo. E não vendo que tem uma pessoa na frente dela. E por que é mais fácil? Por que é mais fácil a gente se relacionar com quem não está na nossa frente? Porque daí a gente não tem que lidar com esses medos que o afeto traz consigo. Que é o medo, de repente, da rejeição, né? Que é o medo da frustração. Então eu tô aqui com você, existe uma ansiedade minha aqui de repente falar alguma coisa que seja útil para alguém, né? Ou de repente acertar de alguma forma algo que eu não sei o que é, né? Então estar aqui gera uma ansiedade. Seria muito mais fácil eu conversar com você virtualmente, porque daí eu escolho melhor as palavras, eu não estou te vendo, eu não estou percebendo o seu afeto aqui comigo, a gente não está trocando olhar, né? A gente não está trocando gestos, a gente não está sendo julgado de repente naquele momento instantaneamente, ou não existe o risco de você me rejeitar e sair daqui e me deixar aqui falando sozinho, né? A gente está lá virtualmente, se alguém saiu da página entra outro, não é? Assim. É mais rápido, é mais fácil. É mais rápido, é mais fácil, é mais protegido, né? Você fica dentro do seu ninho lá, no conforto do teu ninho, na tua bolha, e virtualmente se relacionando com o mundo inteiro de uma forma
mentirosa, de uma forma... É uma relação, a gente tem que lidar com as relações virtuais, a gente está aqui, os nossos internautas, né, enfim. É uma relação, existe essa relação, mas ela tem um limite, que é a virtualidade dela. Agora, o que você acha, né, o que veio aí primeiro, uma opinião sua mesmo? Você acha que a internet, né, trouxe uma maior dificuldade para a gente se relacionar pessoalmente, não só a internet, mas sei lá, telefone, televisão e todas as possibilidades da gente estar com outro sem estar com ele pessoalmente? Você acha que isso trouxe uma dificuldade maior para a gente lidar com o mundo ou não? Ou a gente já tinha muita dificuldade, a gente foi inventando meios para... Como a gente faz, né, esses véus das defesas, vem inventando meios para não lidar com essa dificuldade. Para facilitar a vida, né? A internet veio para facilitar a vida em todos os aspectos, né? No nível ocupacional também. Da vida, né? A velocidade, a informação é maravilhoso, a internet é incrível, né? Só que daí mas realmente, ela está acostumando um pouco mal, né? Porque é mais tranquilo. Acho que essa dificuldade sempre existiu. Não acho que se tornou mais difícil por causa da internet. Muito pelo contrário. Acho que a internet facilitou a comunicação. Né? Muita gente que tinha uma dificuldade fóbica, de repente, de ter contatos sociais e tudo mais, consegue pela internet. Isso é muito comum. Né? A pessoa consegue conversar sobre tudo pela internet, mas quando encontra pessoalmente, a pessoa trava, fica morrendo de vergonha. Isso é comum. Né? A gente vê bastante. Então, mas o que está acontecendo é que as pessoas acabam ficando, porque como é mais fácil, e o nosso princípio do prazer tende a nos levar para tudo que é mais fácil, mais prazeroso e menos difícil na vida, a gente acaba de repente entrando na internet enquanto eu estou almoçando com outra pessoa, e fico lá, e esqueço da outra pessoa. Né? Não só esqueço, eu não lido com aquilo, eu não lido com a realidade, se eu posso não lidar com a realidade, isso é mais tranquilo. Só que, por outro lado, é muito menos gostoso, né? É muito menos prazeroso. Assim. A realidade acaba sendo 1000 vezes mais palpável do que o virtual. Como você coloca, tem gosto, tem cheiro, né? É outra coisa. Tem calor, tem afeto. Né? E lidar com afeto é uma dificuldade nossa, de todos nós. Talvez porque, aí eu não sei se é uma percepção, né? Não estou nem questionando teoria, mas talvez a gente... eu entendo que na teoria não tem como a gente aprender a lidar tão melhor do que a gente lida com a frustração, a gente sempre vai se frustrar, sempre vai ter medo de se frustrar, mas o que eu percebo é que pessoas que têm algum tipo de frustração muito grande, sei lá, perdas, né? Perdas de um relacionamento, de uma pessoa, etc., ficam por algum tempo com esse véu da defesa, a frustração, então não querendo se relacionar para não sentir aquela dor de perder o outro novamente. Né? Isso é muito comum. Em relacionamento a gente vê muito isso, né? Em terapia de casal isso acontece bastante. Então de repente um casal lá, que é um casal estável, entre aspas, porque a estabilidade afetiva é algo que é muito difícil, é uma palavra que realmente não existe, mas um casal que se conhece e se relaciona há muitos anos, de repente passa por uma traição de um dos cônjuges, por exemplo. Né? É muito natural que a outra parte, que a pessoa traída, se defenda de uma nova traição, de uma nova dor. Né? E é muito difícil voltar a confiar plenamente naquela pessoa. Né? Então, o que é importante é a gente perceber isso. E não, de repente, você falar, não consigo mais gostar do meu marido porque ele me traiu uma vez. Né? Então, não é simples assim. Né? A gente entra também nas interpretoses aí da psicologia, né? Que são uma forma também de classificar coisas e de dar nome aos bois aí. Nada muito diferente do DSM, né? Que é um outro risco aí que a gente percebe bastante. Né? Então, com certeza. Eu não estava conseguindo entrar, né? Os internautas estão aqui tentando entrar, tentando te fazer pergunta. Agora é que vai acabar o programa, né? Já estou dizendo para vocês que o Eduardo vai voltar, né? Porque vocês não conseguiram fazer perguntas para ele, mas eu vou fazer algumas aqui no final do programa. A Juliana, um beijo pra você, Juliana, fala o seguinte: meu namorado quer fazer sexo comigo todos os dias. Isso está atrapalhando minha vida. Ele é hipersexual? Bom, vamos deixar isso de lado. É Juliana, né? Juliana,
não importa agora pra gente saber se ele é hipersexual ou se ele não é hipersexual. O que importa é que existe uma diferença de desejos entre vocês dois em relação ao sexo. Né? Ele quer fazer sexo todos os dias, você não quer fazer sexo todos os dias. O nome disso é menos importante do que o fenômeno. Tá? É importante que você lide com isso junto com ele, de alguma forma. E muito mais rico se você lidar com isso, com esse fenômeno, do que simplesmente taxá-lo de hipersexual e isso de repente virar o quê? Uma justificativa, o que isso mudaria na vida de vocês se ele se tornasse um hipersexual, né? Ia ser mais fácil para você ia curá-lo, você ia adequá-lo ao seu jeito de ser, qual é o correto, né? Quem está certo, quem está errado, né? Então, nesse sentido, não importa muito se ele é hipersexual, o que importa é que existe uma diferença entre vocês, que vocês precisam lidar com ela e trabalhar. Te falando como mulher, né, brasileira, sei lá, porque não sei se é muito mais aqui ou menos em São Paulo, mas enfim, é como se fosse proibido a mulher negar o sexo, né? Então assim, e o homem é como se fosse fundamental que ele pedisse a mulher que negasse, né? O homem que não quer sexo é o broxa. É o broxa, e a mulher que é o mais comum, que não quer tanto quanto o homem. É frígida. É frígida. Né? Exatamente, porque tem esse outro lado também. Da mesma forma que aparecem os hipersexuais, aparecem muito as frígidas, né? Aparece. Que não tem esse... E temos também os homens hipoativos, hipossexuais também. Que daí não tem critério, você sabe que para o homem hipossexual, quem decide é o clínico. Se ele é ou não hipossexual. Interessante. Mas assim, o desejo da mulher e o desejo do homem em termos sexuais, quer dizer, o desejo sexual, o impulso sexual, a excitação para a mulher e para o homem são diferentes. Né? O homem é muito mais visual do que as mulheres, por exemplo. O homem, a excitação, a ereção do homem acontece diversas vezes por dia e basta um simples estímulo visual ou qualquer outro. Né? A mulher, de uma maneira geral, para se excitar, e o que é a excitação na mulher? É a obtenção da intumescência e da lubrificação, né? Ela precisa de um contexto, ela precisa de uma história, ela precisa de uma ambientação do sexo, né? A mulher lida muito mais com o afeto, a mulher é circular, né? O homem é retilíneo. Será que por isso os homens consomem mais pornografia via internet do que as mulheres? Porque a imagem satisfaz mais do que... Sem dúvida, sem dúvida. Para o feminino, satisfaz mais o masculino do que o feminino. A masturbação masculina, a obtenção do orgasmo para o homem é algo muito simples, né? O homem tende a ser muito objetivo, muito prático, né? A masturbação da mulher já leva um tempo, né? Ela entra muito mais nesse universo das fantasias e que os homens conhecem pouco. E daí quando começa a assolá-los de uma forma obsessiva, ele vira um hipersexual, porque ele tenta, opa, meu Deus do céu, que fantasias são essas, né? A Ana coloca o seguinte: Ana, querida, mas vocês mudaram hoje. Ela está até agora trabalhando. Ela fala que está até agora trabalhando. Ela fala: ninguém está contente. Uns têm de mais e outras têm de menos. E dá risa. A gente não está contente. Nós somos humanos. Nós somos humanos. Como é que ela chama? Ana. Ana, a gente está hoje numa noite chuvosa aqui em São Paulo, depois daqueles 63 dias de estiagem, né? A chuva veio há 2 dias atrás. O dia que a chuva veio, eu estava no trânsito. E logo começou a chover, eu entrei no estacionamento do meu consultório, desci do carro e tinham 2 pessoas conversando. E o diálogo deles era: nossa, a chuva, que delícia, que saudade do cheiro de chuva, nem lembrava mais, que bom. Uma pausa breve de alguns segundos, um virou pro outro e disse: puto, pior que agora vai ficar um trânsito, nossa, São Paulo é terrível, porque não pode, uma chuvinha dessa já vai parar tudo, já vai começar a alagar, não, essa época é péssima, porque chove, alaga tudo, não consigo sair de casa, quer dizer,
Você via na internet as pessoas, cadê a chuva, cadê a chuva, cadê a chuva? A chuva veio, a alegria dura alguns minutos e de repente, puta, mas que saco essa chuva, porque agora vai começar o trânsito, né? Só deu pra sujar o carro. Só deu pra sujar o carro, não é? Então, assim somos nós, humaninhos desejantes e insatisfeitos, né? É isso aí, eu tô completamente insatisfeita porque a gente falou de um post do seu blog, eu quero falar de vários outros. Olha aqui, o número de folhas pra falar do seu blog, de quantas coisas eu quero conversar com você. Eu vim falando também, falei demais. Eu acho ótimo. Eu quero que você venha falar mais e muitas vezes no WebDivan. Obrigado, adoraria. Gostei muito da sua entrevista. Também, obrigada. Obrigado você. O WebDivan tá te esperando, né? Vamos fazer um programa aqui juntos, falar de cada um dos posts, por isso vocês entrem no blog do Eduardo, www.saolouco.com. Isso? Saolouco.com, isso mesmo. Muito legal seu blog. Obrigado. E vocês entrem, por favor, deixem comentários para ver se o Eduardo escreve mais, porque o texto dele é muito bom e a gente não merece ficar muito tempo sem ter escrito. Eu tô um pouco preguiçoso com o blog mesmo, assim, veio com era uma brincadeira, começou com uma brincadeira, uma necessidade de falar algumas coisas mais pertinentes que vinham aí na minha vida pessoal e de clínica e tudo mais. Mas eu preciso... Você fala uma coisa muito... Eu não consigo fechar o programa, hoje tá difícil. Você fala uma coisa que é muito verdade. A gente é tão perguntado sobre algumas questões repetidamente, como isso, né? O que você achou daquele filme? Por ser profissional da área, então assim, o que um psicólogo ou um psiquiatra, um analista que olhou para aquele filme e pensou o quê, né? Então essa curiosidade, as pessoas perguntando, vai fazendo com que você queira escrever. Os Foi posts, o que aconteceu. mas o blog veio por isso mesmo, assim, eram questões mais predominantes, né, que vinham e falavam, opa, aqui tem muita gente vindo falar comigo sobre isso, ou de repente isso apareceu muito essa semana na clínica, né, assim, essas queixas, então vou escrever um pouco sobre isso, o que é isso, né, vamos devagar um pouquinho sobre isso. E é um blog pro público leigo mesmo, assim, não é um blog científico, é um blog de humano para humano, eu costumo colocar. É um blog assim. Muito filosófico, eu diria, né, muito filosófico, muito mais do que médico psicológico, ele é filosófico. A ideia é que seja mesmo um canal aí pra gente pensar o que é essa experiência de ser um ser humano, de estar vivo no mundo de hoje. É isso. E eu queria aproveitar esse gancho para te parabenizar pelo programa, porque realmente é muito difícil. Acho que eu nunca tinha visto um canal aberto e sério para lidar com essas questões do nosso mundo mental, do nosso mundo anímico, da nossa alma, né? E que isso é tão importante. Obrigada, Eduardo. Parabéns. Espero que você venha muitas vezes aqui lidar com esse mundo humano junto comigo. Obrigada. Galera, desculpa não conseguir ler para vocês, o Eduardo vai ter que voltar, né? Vocês viram que, enfim, eu não consegui ler as perguntas de vocês, eu saí do chat, voltei pro chat, mas semana que vem tudo em ordem, o WebDivan volta às 21 horas, ao vivo. Os beijos.